Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa noite de segunda-feira, 31 de outubro de 2022, para fornecer um terceiro fluxo de notícias e atualizações do RVGCR a toda essa comunidade que me assiste desde o início e todos os novos irmãos que me assistem diariamente. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E meus amigos, nessa conclusão de todos os objetivos, hoje, segundo as comemorações estadunidenses, é Dia das Bruxas, 31 de outubro, mas vamos fazer que seja o dia de Nosso Senhor Jesus, como sempre, meus amigos. E seguindo, grandes informações, eu dei uma passadinha marota no canal do Mark, outras opiniões dos provedores. Estamos todos muito confiantes com esse processo, meus amigos. Vejo algumas pessoas com um semblante de derrota e não fiquem assim, não pensem assim. A vitória é e sempre será do único soberano e Senhor Jesus Cristo, meus amigos. A Ele toda a honra e toda a vitória, pois Ele sempre venceu, Ele nunca perdeu em nenhum ambiente. E nós, meus amigos, pois fazemos parte de uma grande força que está observando todos esses cenários, está vendo todas essas influências negativas que existem no mundo e prezamos pelos conceitos cristãos, pelas coisas que estão cada vez mais longe da estrutura dessa nova ordem mundial e de todas essas coisas que estão com esses programas corrompendo e ideologias corrompendo a humanidade. Logicamente, meus amigos, que Jesus Cristo não desampara ninguém, muito menos um povo que é voltado a olhar somente para a sua face. Então façamos isso nesse momento, oremos, e vamos crendo na possibilidade divina de reestruturação, porque isso é muito mais do que o nível da Terra, meus amigos. Isso é planetário, isso está em uma ordem cósmica de desenvolvimento e ação, e nós aqui somos as pessoas que estamos passando por essa transição, meus amigos, nesse momento. E em breve veremos Jesus voltando pelas nuvens, e aí sim, todas as nações, não haverá governante aqui que não se curvará a ele. Bom, meus amigos, como eu dei aquela passadinha no canal do Mark, eles já estão falando, Feliz Dia das Bruxas a todos, é o último dia de outubro, mais um mês de espera. Esta é a nossa semana. Há rumores de que houve muita movimentação nos grupos no fim de semana. Dedos cruzados. Poderemos chegar a esta linha esta semana. Coisas interessantes aconteceram no fim de semana. Uma enorme quantidade de conversa dos centros de resgate sobre eles começarem a trabalhar. Eu não tenho uma atualização ainda, mas a partir de ontem eles tinham grandes esperanças para a possibilidade de começar bem cedinho hoje. Isso é emocionante. Há coisas interessantes também saindo do Iraque, e algumas coisas de ida e volta no Iraque. Houve um novo vídeo postado sobre as idas e vindas e todas as frustrações que acompanham isso, e a realidade de que ninguém sabe o momento exato. Está absolutamente certo, ninguém sabe o momento exato. O Kuwait também disse que eles não mudariam por um tempo, e eles fizeram isso naquele dia. Muitas notícias conflitantes do Iraque. Soa com um outro país no RV. O Iraque é como uma máquina de lavar quebrada que está presa no ciclo de centrifugação. Muitos artigos falando sobre as taxas de câmbio no Iraque. Muitos são um enxágue e repetição dos artigos que vemos nos 9 meses ou mais.
nos últimos 9 meses ou mais. Gostaria de saber se ainda será outras moedas. Gostaria de saber se outras moedas ainda terão o RV se o dinar não for agora. Não ouvi falar de ninguém ainda com essa informação. Acreditamos que o dinar vá também. Ainda, ninguém com títulos foi pago de fato no fim de semana. Tivemos ótimas notícias e rumores com referências da última semana que ainda estamos animados com o movimento que estamos vendo. Charlie Ward disse em um vídeo que seu grupo já teve centenas de projetos humanitários aprovados. Então isso indica que algo está acontecendo e que o ZIN está em jogo. Existem várias contas para os fundos humanitários. São potes grandes de dinheiro. Aproveitem e façam uma pesquisa. Estávamos animados. Mercado crescendo mais rápido para novos milionários nesta década. Está se falando sobre os novos fundamentos de muitos países que estamos observando, como eles estão aumentando o valor e criando riqueza, e se tornando jogadores dominantes. Estamos empolgados para onde estamos indo, estamos falando sobre muitas nações e sobre o BRICS. Dow Jones começando negativo essa manhã. Será uma semana interessante com vários indicadores devidos. E eu realmente espero que o RV ocorra antes das eleições intermediárias de meio mandato. Caso contrário, teremos que esperar até o próximo dia de ação de graças. Bom, meus amigos, seguidamente, essa grande inteligência disposta no canal do Mark e trazendo todas essas referências em comunicações para nós, nos deixando cada vez mais próximos desses eventos, da conclusão desses eventos, meus amigos, olhando um cenário global que não deve ser dispensado. Muitas pessoas dispensam esses cenários. As pessoas ligeiramente, nesse momento, eu acredito que não precisem dispensar esse cenário, meus amigos, e não devem fazer isso. Não há como enxergar uma única conclusão. Temos que observar todo este caminho se quisermos estar firmes. Alguns poderiam estar mais firmes do que outros, né? Eu vejo pessoas com sentimento de angústia, de ansiedade, de frustração, né? Ainda preocupados com este tal dinheiro que sai, que não sai, que, meus amigos, é totalmente dentro de uma reconstrução humanitária. E muitos dos conceitos colocados por algumas pessoas na cabeça de outras é um conceito totalmente evasivo, um conceito que não tem solidez nenhuma, e as pessoas precisam se atentar a esses eventos e movimentos globais e ver o que vai sobrar disso, meus amigos, para entender, né, toda essa libertação e porque, a fim de que essa libertação está sendo concedida a todos os detentores de títulos, que há anos e anos estão aguardando. E alguns anos atrás, cerca de menos aí de 12 anos atrás, tem a oportunidade de fazer valer os bônus históricos do tipo do Zimbábue, obrigações em nações e títulos, né, que foram determinados que fossem pagos pelo Tribunal de Haia e determinados o pagamento e a multa inferida diária pelo não pagamento de todos os títulos e bônus. Irmãos, certamente precisamos nos conectar a essas informações de alguma maneira, entender esse cenário e imaginar, né? Imaginar a possibilidade, porque ninguém sabe o real lançamento.
Nós estamos todos tentando adivinhar, meus amigos. Então falar, estão jogando para janeiro, fevereiro, março, abril, estão jogando para 2000 e tanto, e não sei o que, ninguém está jogando nada, meus amigos. São as notícias, de acordo com os eventos. Por isso, rastrear um único evento é besteira. Tem que se rastrear os eventos até a chegada final, que é onde estamos hoje, meus amigos. E ainda rastreando toda a entrada deste nível 4A e B, que ainda não atingiu a sua totalidade em financiamento, mas pela glória e misericórdia de Deus já começou. Ainda as pessoas estão retidas com esses fundos, se enxergam, mas são fundos retidos? Sim, são fundos que ainda não estão conseguindo a conversibilidade no atual sistema financeiro, pois não foi autorizado o START. E muitos desses eventos globais estão levando ao START. Inclusive, a ascensão das forças negativas no mundo todo leva e pressiona o START das forças da luz, das forças de toda essa comunhão espiritual e celestial para olhar por nós e caminhar para a intervenção, meus amigos, porque eu acho que é isso que vai haver. Quando Jesus voltar pela sua segunda e última vez, haverá uma intervenção de tudo isso. E, meus irmãos, aqui na Terra não há força humana que retire, eu volto a dizer, não há força humana que nesse momento retire as forças negativas e demoníacas do poder. Eu acredito humildemente, que é assim. E é por isso que eu oro, meus amigos, porque eu sei que através das mãos de Jesus Cristo, qualquer coisa de ruim desaparece. Sobre a sua luz se desaparece. Bom, meus amigos, seguindo aqui, informações muito boas, informações atuais também, de que a partir de amanhã, terça-feira, veremos mais movimento nos bastidores em todas as transações financeiras de nível 4, com notificações saindo em escalas e níveis de títulos que envolvem a liberação do START. Tudo isso está em andamento, e agora as informações que temos também é que haverá grandes preparativos que já estão ocorrendo nos bastidores hoje e ocorrerão amanhã para o restante de todo o início dos pagamentos e trocas dessa semana. A prisão das elites ocorrerá e já está em andamento nos bastidores. Não é coincidência que no mesmo dia todas essas trocas nesta semana possam ocorrer. Muitas acusações estão sendo lacradas discretamente. Acusações preparadas com antecedências. Foi dito também que muitos pagamentos e notificações nunca progrediram tão longe no nível inferior. Apertem os cintos. Vamos observar o desenrolar. Estamos ouvindo também que muitos destinatários estão conseguindo autorização para ver as contas e o saldo de seus títulos, recebendo essas notificações e acesso a uma porcentagem desses fundos, ainda não definidas, mas já mencionada com forte NDA nos e-mails Securities Safe Links que eles estão recebendo. Essas contas ainda estão congeladas devido aos NDAs. As elites recebem muitos subornos e estão repetidamente investindo e bloqueando muitos processos bancários. Essas notificações estão saindo, os pacotes estão sendo entregues, a liberação do GCR e RV está acontecendo, e nenhum deles será capaz mais de bloquear em qualquer país que seja. Todas essas pessoas farão e terão seus pagamentos e títulos e a progressão imbatível para o início do START com um andamento ainda esta semana. Bom, meus amigos,
Novamente, temos grandes informações da inteligência. De acordo com essas transações, à medida que essas consultas forem acontecendo, esses agendamentos, com todas essas pessoas que já estão nos trazendo essas notícias, informando, né? E sobre uma questão, eu já trouxe por 2 vezes esse assunto no canal, meus amigos, e trago agora uma 3ª vez o assunto de inteligências dentro do país, voltadas à concretização de toda a ação do GCR-IRV, e cada vez vejo mais assuntos sobre isso. A mídia não vem conseguindo suprimir mais essas prerrogativas, né? E estamos diante de várias agências atualmente operando legalmente no país. Cada país tem uma filial de uma agência militar com autorização para acessar o sistema militar e de inteligência. Antigas agências militares que protegiam os interesses do Federal Reserve e da hierarquia da elite que controlava governos, mídia, negócios e ativos no planeta foram oficialmente dissolvidos. Isso inclui FBI, CIA, MI6, NSA e todas as organizações militares ou de inteligência que foram financiadas pelo Repositório Global, anteriormente conhecido como Banco Central Global. Temos agências independentes e não afiliadas a nenhuma agência anteriormente reconhecida. São capazes de fornecer informações privilegiadas sobre a atividade atual, operações militares, atividades terroristas, informações básicas, financeiras, médicas e contribuições para operações anteriores, associações e virtualmente qualquer atividade em que uma organização, governo ou indivíduo tenha estado envolvido dentro. Essas agências estão sendo armas-chave usadas contra pessoas no passado e agora está sendo usada para libertar e restaurar o planeta. Membros-chaves das Assembleias dos Povos, agentes comprovados, têm acesso a esse sistema para usar como uma ferramenta para prevenir desastres e identificar problemas, prever ameaças e ajudar as pessoas a ajudar os proprietários de projetos a trazer com sucesso sua visão para a vida. São antigos agentes selecionados previamente, treinados por todas essas agências. As operações, incluindo o Global Currency Reset, estão baseadas em informações limitadas coletadas e compartimentadas pela ordem em que atua anteriormente. Todos os guardiões dos ativos globais e das contas colaterais globais. Toda essa era de segurança global praticamente é genuína e transparente e representa os verdadeiros interesses intransigentes das pessoas. Pela primeira vez na história da humanidade, temos um aliado no topo da estrutura do poder do sistema financeiro global. Bom, meus amigos, novamente, estas agências estão se unindo em prol dos povos, pois já há muita coisa errada no mundo inteiro, sistemas que são falhos para governos, né, em todos os países do mundo. E certamente, meus amigos, esses órgãos, essas corporações estão trabalhando para uma reestruturação de todos esses poderes, para uma reestruturação massiva da Constituição, da lei e das leis, principalmente leis universais, cósmicas, que estão aqui para ser cumpridas sobre os mandamentos de Deus, que estão sendo esquecidas em muitos regimes ditatoriais pelo mundo inteiro, em muitos regimes em que colocam as pessoas sob supressão, em trabalho escravo, meus amigos, e não podemos admitir isso. Não podemos admitir que irmãos no mundo todo sofram com isso. E nós precisamos de
cada vez mais a força imensa que vem da luz de Jesus Cristo, de Deus, para enfrentar esses nossos próximos dias, enfrentar essas barreiras, enfrentar essas coisas, essas influências que tentam em cima de nosso Brasil, que espero que pela mão misericordiosa de Jesus Cristo continue blindado nossa nação, nossos recursos, né, ainda sendo um país maravilhoso que é esse Brasil, que acolhe muito outras nações, que é um país de liberdade, de constituição, né, de muita fraternidade. E, meus amigos, ainda um pouco desigual para uns, né, muito desigual para outros, e é uma miséria horrível alguns de nossos irmãos, né, mas diante dessas fortes influências, amigos, essas ordens globais, elas tentam suprimir cada vez mais as nações. E dentre todas essas nações no mundo agora, o Brasil vem se mostrando um país muito bom de se viver, de se morar, né? E comparado ao que está lá fora, né, em que as pessoas já estão sendo cada vez mais suprimidas, cristãos, igrejas fechadas, oprimidas, mortos. Meus amigos, aqui ainda temos liberdade e vamos prezar por isso, como sempre, vamos prezar pela nossa liberdade. E nós somos muito ricos já porque temos Jesus no fundo de nossos corações e mentes e em primeiro lugar na nossa vida. Bom, meus amigos, em informações e na constância da distribuição de todas essas operações pelo mundo e eventos, é o que eu tenho para transmitir humildemente no restante dessa segunda-feira. Espero que vocês estejam gostando desse conteúdo que eu trago. Continue se inscrevendo, deixando like, deixando seu comentário. Isso é muito importante para que o canal ganhe a recomendação da plataforma e o algoritmo nos leve a cada vez mais pessoas e nos encontre para essas pessoas. Que Deus abençoe o restinho da segunda de vocês, amigos. Vamos manter a cabeça erguida por toda, e manter erguida porque temos não como nosso governante, temos Jesus em primeiro lugar, meus amigos. Pois aqui na Terra ninguém é mais que ninguém, né? As pessoas querem regimes, leis e outras coisas, né, propostas pelo homem, faz eles pensar que um ser humano é mais do que o outro, mas ninguém é mais do que ninguém nessa terra, né, meus amigos? Todo mundo aqui nasceu pelado, careca, sem dente, não sabia falar, não sabia comer, não sabia andar, não tinha cabelo, né? Já falei, né? Todo mundo nasceu assim, totalmente dependente. Nós criamos tudo com o passar do tempo e nós vemos que ninguém é mais do que ninguém. E, meus amigos, fiquem com Deus. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito e além. E sempre além, meus amigos. Eu volto amanhã com novidades. Tenham todos um bom descanso, uma boa noite. Tenhamos uma excelente semana abençoada em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos revelações, vitória acima de tudo, em todos os meios, né, meus amigos? E vitorioso nesse momento é quem está com Cristo e no seu encalço, quem busca seus mandamentos e procura fazer aquilo que Ele nos deixou para ser feito. E eu agradeço a essa imensa comunidade. Até amanhã, as portas estarão sempre abertas, meus amigos, a todos que desejam observar as notícias e as informações. Deus abençoe. Até amanhã. Tchau, tchau, meus amigos.